Depois que Gana garantiu a vaga para a Copa do Mundo na última data FIFA, começaram a circular alguns rumores de que vários jogadores que têm nacionalidades de outras seleções estavam interessados em se repatriar por Gana para jogar a Copa. Só que o técnico de Gana, Otto chegou dizendo que temos que avaliar o comprometimento, pois não podemos destruir a unidade do grupo. Será difícil para os jogadores que nos rejeitaram no passado. Nós, como ganenses, precisamos ter orgulho nacional. E no futebol moderno, cada vez mais globalizado, é comum que jogadores troquem a seleção que eles representam ao longo da carreira, seja por questão de orgulho nacional, seja por influência dos próprios pais, ou porque eles não têm espaço na seleção principal, uma seleção menor que eles têm ascendência se classificou para a Copa e agora eles querem jogar. Agora, jogadores que atuaram pela base de uma seleção e acabam representando outra no futebol profissional, não é um caso particularmente raro. Se você for olhar, vários jogadores fazem isso ao longo da carreira. Mas agora, jogadores que representaram profissionalmente uma seleção e trocaram para outra, já é um caso um pouco mais particular. Antes da década de 1960, quando a FIFA implementou regulamentos ali que tornavam mais rígido para que você trocasse sua seleção nacional, alguns dos maiores jogadores do mundo na época atuaram por mais de um país. O Ferenc Puskás jogou pela Hungria e pela Espanha, o Fredo Di Stefano jogou pela Argentina e pela Espanha também. E Luiz Monti chegou a disputar 2 finais de Copa do Mundo por seleções diferentes, uma pela Argentina e outra pela Itália. E seria muito engraçado se ele tivesse perdido as duas, mas ele acabou ganhando a de 1934 pela Itália. Agora, em setembro de 2020, a FIFA aprovou uma alteração nas regras que permite que jogadores mudem de nacionalidade esportiva 3 anos depois, caso tenham disputado no máximo 3 partidas oficiais em nível profissional antes de completarem 21 anos. E eles também não podem ter representado um país em uma Copa do Mundo ou em um torneio continental como uma Eurocopa ou uma Copa América, por exemplo, para fazer essa troca de nacionalidade. Jogar um dos grandes torneios te vincula a essa seleção, mas jogar uma eliminatória, jogar amistosos te permitem ainda, se você se encaixar nas regras, trocar de seleção. Agora, mesmo com essas regras entrando em vigor em 2020, antes mesmo disso, a gente teve vários casos de jogadores que chegaram a atuar profissionalmente em amistosos e em eliminatórias por uma seleção, mas que eventualmente trocaram de seleção para jogar por outro país. E a gente não tá falando de qualquer jogador, a gente tá falando de jogadores que atuaram pelos principais clubes do mundo e tem até um vencedor de bola de ouro na nossa lista. E nesse contexto a gente chega nos 5 nomes do nosso top clube de hoje, onde a gente vai falar de jogadores que atuaram por uma seleção nacional e que ao decorrer da sua carreira trocaram para outra seleção. E claro, a gente vai estar desconsiderando seleções de países que deixaram de existir, como a União Soviética e Iugoslávia, porque o cara não trocou de seleção, ele foi obrigado a trocar de seleção. Denzel Dumfries. Vamos começar com uma pedrada aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês não fazia a menor ideia, mas sim, o lateral atual da Inter e da seleção da Holanda desde 2018 já atuou pela poderosa seleção de Aruba. Nascido em Rotterdam, na Holanda, o Dumfries era elegível para representar Aruba por meio do seu pai e Suriname por meio da sua mãe, todos ex-colônias holandesas, mas ele também poderia representar a Holanda por ser o seu local de nascimento. Inclusive, um dia eu preciso ainda pegar para fazer um vídeo da suposta seleção de Suriname, considerando todos os jogadores que eles poderiam ter tido, e seria uma das seleções mais fortes do mundo, não ironicamente. Agora, enquanto ele ainda jogava no futebol de base no Barendrecht, na Holanda, ele recebeu uma convocação para jogar pela seleção nacional de Aruba. E essa é a única imagem que a gente tem dele nesse jogo, que tá em péssima qualidade, mas é o que tem para mostrar. Ele fez a estreia num amistoso em março de 2014 contra Guam, começando como titular no empate em 2-2, e na segunda partida também contra Guam, o Dumfries chegou a marcar o seu primeiro e único gol pela seleção de Aruba. Só que mesmo com a convocação pela Ilha do Caribe, ele sempre deixou claro que o seu sonho era jogar pela seleção da Holanda. Em março de 2016, o Dumfries foi convocado pela primeira vez pela seleção sub-20 holandesa e fez a sua estreia contra Portugal sub-20, jogando a partida inteira, que terminou empatado em 1-1. Eventualmente, em 2018, ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal, que ele defende até hoje. E durante a participação na Euro de 2020, o então técnico de Aruba, Giovanni Franken, contou em uma entrevista como as pessoas em Aruba criticam a decisão do Dumfries de rejeitar a seleção nacional e que consideram ele um traidor. Então, se ele quiser aproveitar as férias em alguma ilha do Caribe, ele não vai poder escolher Aruba, porque aparentemente ele virou uma persona não grata no país. Thiago Motta. Brasileiros que vão representar outro país não é novidade, isso acontece o tempo todo em várias seleções nacionais. Ainda mais para a Itália, que isso já aconteceu inúmeras vezes. Mas o caso do Thiago Motta se difere da maioria porque ele chegou a vestir as cores da camisa brasileira antes de defender a Azzurra. Nascido em São Bernardo do Campo, ele é cria da Juventus,
mas da Juventus da Moca em São Paulo. O ex-jogador do Barcelona, Atlético de Madrid, Inter e PSG estreou pela seleção brasileira na Copa Ouro da CONCACAF de 2003, onde o Brasil jogou como convidado e perdeu a final para o México por 1-0 na regra do gol de ouro. Ele também jogaria pela seleção no torneio pré-olímpico da Conmebol de 2004, só que por conta de algumas lesões acabou não participando, mas ainda assim jogou pela seleção sub-23 em novembro de 2003 num amistoso contra o Santos. Agora, apesar dessas participações no mínimo curiosas por parte do Thiago Motta representando a seleção brasileira, sempre tiveram rumores de que o sonho dele na verdade era ser convocado pela seleção italiana e de representar a Azzurra na Copa do Mundo de 2010. E o caminho dele era mais fácil porque ele possuía dupla nacionalidade e a FIFA facilitava a troca de seleções para jogadores que tivessem nacionalidade de outro país. E foi precisamente isso que ele fez, mas ele só conseguiu essa convocação em 6 de fevereiro de 2011 para um amistoso contra a Alemanha. Inclusive, naquela convocação, teve uma declaração oficial da Federação Italiana de Futebol dizendo que estava sujeito à liberação da FIFA a convocação do Thiago, que foi concedido 2 dias depois. Ele fez a estreia nessa partida em 9 de fevereiro, sendo substituído aos 63 minutos no empate em 1-1. E ao longo dos 6 anos que ele representou a Azzurra, ele jogou em mais de 30 partidas, marcando um único gol pela seleção e realizando o seu sonho de jogar a Copa pela Itália aqui no Brasil, sendo eliminado na fase de grupos por Costa Rica e Uruguai. Iñaki Williams, um dos jogadores mais icônicos do futebol atual por conta do recorde de mais partidas consecutivas jogando como titular, sem se lesionar ou ser suspenso, e irmão também de uma das maiores promessas do futebol mundial. Tanto o Iñaki quanto o Nico Williams têm uma relação bem curiosa com o futebol, já que os dois jogam pelo Athletic de Bilbao, nascidos na região basca, na cidade de Bilbao. Já tiveram inúmeras propostas ao longo da carreira, mas escolheram continuar defendendo o clube da sua cidade, inclusive chegando a dar um título de Copa do Rei pro Athletic. Agora, em questão de seleção, os dois atuam por times diferentes. Enquanto o Nico Williams é uma das principais promessas do futebol espanhol, ao lado de Pedro, ao lado de Yamal e companhia, o Iñaki já jogou pela Espanha, mas escolheu defender Gana. Em 20 de março de 2015, o Iñaki recebeu a sua primeira convocação pela seleção espanhola, sendo incluído na seleção sub-21 da Espanha, comandada por Albert Celades, em amistosos contra a Noruega e Bielorrússia. Ele fez a estreia no dia 26 contra a Noruega, substituindo o autor do gol, Munir El Haddad, e ajudou a Espanha a vencer a partida por 2-0. O Iñaki também chegou a fazer parte da pré-lista de convocados da seleção do Vicente Del Bosque para a Eurocopa de 2016, só que no final das contas não foi convocado para o elenco de fato. Que inclusive essa seleção de 2016 da Espanha e do Vicente tem uma história bem curiosa que eu conto no vídeo que tá aparecendo no card aqui para vocês. Mas ele faria sua estreia na seleção principal substituindo o também estreante na época Marco Asensio no minuto 60 da vitória por 3-1 sobre a Bósnia e Herzegovina num amistoso, sendo essa também a sua única partida para a seleção principal espanhola. Depois ele chegou a ser convocado também para a seleção basca em 2018, jogando os 90 minutos completos na vitória por 4-2 sobre a Venezuela, mas a nível de futebol internacional ele parou por aí. Ele não era mais chamado para a seleção principal espanhola e também não jogava na seleção basca, porque apesar de terem seus jogos periódicos, não é uma seleção que disputa competições de fato. Mas ali por volta de 2021, a Federação de Gana convidou o Iñaki a conhecer um pouco mais da estrutura da seleção, do projeto que eles tinham, um pouco mais do país também, e tentaram convencer ele a representar a seleção de Gana no futebol internacional. E essa visita convenceu o Iñaki a trocar a seleção da Espanha por Gana, no que ele descreveu ser motivado por razões pessoais. Como ele mesmo disse, essa seria uma maneira de se conectar com as raízes da sua família. Isso porque, apesar de ter nascido em Bilbao, na Espanha, os seus pais são de Gana. E ele tentou realmente passar a mensagem de que essa troca era uma decisão sincera, que ele não estava fazendo isso só para poder jogar futebol internacional, só para poder jogar uma Copa do Mundo. Ele não tomaria essa decisão se não se sentisse 100% ganês, nas suas próprias palavras. Em setembro de 2022, então, ele recebeu a sua primeira convocação para amistosos contra o Brasil e Nicarágua, estreando contra o Brasil e jogando o segundo tempo de uma derrota por 3-0 em Le Havre, e também foi um dos selecionados da seleção de Gana para a Copa do Mundo do Catar, onde dentro da equipe adotou o nome de Cueco, por conta do dia que ele nasceu, que é quarta-feira, o que também é um costume ganês. E desde então ele vem representando Gana nas competições, nas eliminatórias, na Copa de 2022 e possivelmente na Copa de 2026. Diego Costa, outro que trocou o Brasil e de forma nada polêmica, eu diria. Natural da cidade de Lagarto, em Sergipe, assim como o Thiago Motta, ele fez base num grande clube, o Barcelona
de Capela, que joga no estado de São Paulo. Só que ele se mudou bem jovem para Portugal e teve seu primeiro contrato assinado pelo Braga em 2006. Só que em 5 de março de 2013, o Diego Costa foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Felipão para os amistosos contra a Itália em Genebra e contra a Rússia em Londres. Ele fez a sua estreia logo na primeira partida, no dia 21 de março, substituindo o Fred no meio do segundo tempo no empate em 2-2, e 4 dias depois, em Stamford Bridge, ele substituiu o Kaká nos últimos 12 minutos no também empate em 1-1 com a Rússia. E apesar do pouco tempo de jogo, ele era um dos nomes cotados para fazer parte do elenco que representaria o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Até que no final de 2013 ele fez uma resenha muito engraçada. Isso porque em setembro de 2013 a Federação Espanhola fez um pedido oficial à FIFA para repatriar o Diego Costa. De novo, isso aconteceu antes das mudanças de 2020 que facilitavam as trocas de seleção. Só que pelo tempo que ele passou jogando no Atlético de Madrid, ele conseguiu tirar a cidadania espanhola. E pelas regras, o jogador que tem dupla cidadania poderia representar a outra seleção. Então em 29 de outubro de 2013, o Diego Costa também declarou que desejava jogar futebol pela Espanha e não mais pelo Brasil, enviando uma carta para a CBF. Com isso, na época, o Felipão fez um comentário dizendo que um jogador brasileiro que se recusa a vestir a camisa da seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo em seu país é automaticamente excluído. Ele está virando as costas por sonho de milhões de representar nossa seleção pentacampeã mundial em uma Copa do Mundo no Brasil. E o diretor judicial da CBF, o Carlos Eugênio Lopes, também se pronunciou no caso. É óbvio que o motivo dessa escolha foi financeiro. O presidente, no caso da CBF, José Maria Marim, me autorizou a abrir uma ação judicial no Ministério da Justiça solicitando a cassação da sua cidadania brasileira porque ele não está comprometido com o Brasil, mas com a Espanha. E assim, eu entendo a raiva e a frustração de você ter um jogador que você contava e acreditava como parte do seu projeto para representar o seu país, mas caçar a cidadania brasileira porque ele não quer jogar futebol pelo Brasil foi uma das decisões da CBF. O Carlos Eugênio Lopes ainda continuou dizendo que, a partir de agora, Diego Costa é persona non grata na seleção e que os próprios jogadores não o receberiam bem por conta daquele episódio. No qual, o Diego Costa também se pronunciou dizendo que foi uma decisão bastante complicada porque estive entre o país no qual nasci e o país que me deu tudo. Pensei e decidi jogar pela Espanha. Foi então que, em 28 de fevereiro de 2014, o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, incluiu o Diego Costa no elenco para um amistoso contra a Itália, e ele finalmente fez a sua estreia no dia 5 de março, jogando os 90 minutos na vitória por 1-0. Ele então representou a Espanha na Copa do Mundo de 2014, sediada aqui no Brasil, mas tanto o país natal dele quanto a sua pátria adotiva foram humilhadas no torneio. E ele também representou a Espanha na Copa de 2018, onde foram eliminados nos pênaltis pela anfitriã Rússia. Michel Platini, o jogador mais velho dessa lista e de um tempo completamente diferente de todos os outros nomes que eu trouxe até aqui, mas que por conta de uma decisão no final da carreira precisava estar aqui. Nascido em Joffre, na França, Platini se destacou como um dos melhores jogadores de todos os tempos. É vencedor de 3 bolas de ouro e ficou em 7º na votação de melhor jogador do século XX. Mas o seu pós-carreira ficou marcado principalmente pelas polêmicas administrativas da UEFA, no escândalo de corrupção da FIFA, onde ele foi banido do futebol de 2015 até 2023, o que queimou boa parte do seu legado como um dos grandes jogadores da história do futebol. Ele é um vencedor de Ligue 1, de Série A, de Liga dos Campeões, de Eurocopa, além de 2 semifinais de Copa do Mundo. O Platini, então, é considerado por muitos, ao lado do Zidane, o maior jogador francês de todos os tempos, disputando 72 partidas pela seleção da França e marcando 41 gols jogando como meio-campista, trazendo também o que na época era a maior glória da história da seleção, o título de Eurocopa de 1984. Só que aos 33 anos de idade, um ano depois de se aposentar pela Juventus, ele decidiu jogar por outra seleção. A última partida de Platini aconteceu em 27 de novembro de 1988, quando ele saiu da aposentadoria por um dia para jogar um amistoso internacional representando o Kuwait contra a União Soviética a pedido do próprio emir do Kuwait. No caso, o Platini jogou um total de 28 minutos na derrota por 2-0 para os soviéticos. Mas foi só isso, ele só decidiu no final da carreira que queria jogar pela seleção do Kuwait. E conhecendo esse histórico recente dele, eu não duvido que isso envolveu muito dinheiro caindo na conta. Mas aí tá, 5 jogadores que trocaram de seleção ao longo da carreira. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários se você gostou desse Top Clube e também outras ideias de Top Clube que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso
isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também, outra forma de ajudar é você se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma forma simbólica, totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas se fizer, permite com que a gente possa continuar produzindo todos esses vídeos com a qualidade que a gente traz pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.